Bem, Quer orar, irmão? Pai nosso que estás nos céus, Senhor, nosso Deus, Criador do céu e da terra, em nome do teu Filho Jesus Cristo, hoje nós nos reunimos na comunhão com o Pai e com o Filho para nos receber o que é teu. Nós nos despojamos agora de tudo que é coisa terrena, nós queremos participar somente em ti e nós queremos receber somente aquilo que o Senhor tem para nos dar. Assim como o Senhor deu o maná para o povo de Israel, hoje nós temos o pão vivo que desceu do céu, está à tua destra, mas ao mesmo tempo está no nosso coração. Senhor, venha nos alimentar nessa noite. Venha abrir nossos olhos, venha nos mostrar aquilo que está escondido para nós, aquilo que o Senhor tem para nos iluminar no nosso coração. Retira todo tipo de trevas, ilumina nosso coração e nos mostra aquilo que está no teu coração. Nós te louvamos nessa noite e te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Tá fechado, Vitor? Graças ao Senhor, irmãos, pela oportunidade. Nós compartilhamos novamente a palavra, né? E tá nosso irmão Carlos, irmão Mauri. O irmão Mauri, ele vai ficar com a câmera fechada e o microfone, que ele tá se recuperando. Mas graças ao Senhor, irmãos, porque o Senhor tem nos conduzido ricamente às Escrituras, né? Hoje nós compartilhando com o irmão Carlos, ele trouxe uma abordagem muito interessante que eu acho que vai ser motivo de nós abordarmos numa reunião específica. Mas agora nós queríamos apresentar a questão da ceia do Senhor, né? Nós sabemos que existe muita dificuldade em relação à seriedade, por um lado, da mesa, né, da ceia do Senhor, mas por outro também a dificuldade de quem que pode realmente participar da ceia do Senhor. Então, podemos começar lendo este versículo aqui em Mateus, que nos introduz, eu acho que introduz ricamente, né? Mateus 26, versículo 26 ao 28. Então, acho que é o versículo que nos coloca a identidade, o início, né, irmãos? O porquê, o como foi designada a ceia do Senhor, né? Então, logicamente, envolve a pessoa de Jesus Cristo, né? Mateus 26, versículo 26 ao 28. E disse: Enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei tudo isto, o meu corpo. Eu queria fazer só um adendo aqui, irmãos. E é interessante, irmãos. Você percebe que eles comiam essa expressão. Quando você está numa uma ceia, né? Você está comendo, você vê uma pessoa com uma colher, né? Outra com a faca, né? Todos os talheres você começa a ver as pessoas masticando, né? Então significa que em determinado momento da ceia, isso, irmãos, o Senhor fez aquele momento solene. Você vê que a prática era uma ceia, e nós lembramos que era a ceia da Páscoa, que era celebrada todos os anos pelo povo de Israel, né? Que era uma festa muito importante para eles, né? Então era motivo de alegria, era motivo de reunião familiar, e muito mais especificamente aqui nós temos os 12 discípulos ali com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então, Irmão continuo Vitor, lendo. Versículo 27. A irmão seguir. Vitor, Sim, deixa eu ver se irmão. só essa versão que você falou que em determinado momento ele partiu o pão, né? Sim, Nessa tradução aqui, sim. mostra que é uma sequência. Eles não Olha, pararam. É tipo que comendo e seguidamente partiram o pão. Veja só o que está aqui. sim. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em Viu? seguida, partiu em pedaços. Que lindo. Você viu? Como fica claro? Então, a prática que nós estamos tendo, vamos dizer, nós estamos uma adaptação do que seria a ceia do Senhor. Porque até mesmo o apóstolo Paulo também tinha essa prática, né? E os santos que se envolviam com a ceia não era uma. Nós fazemos algo simbólico, vamos dizer, em todos os sentidos. Certamente a ceia do Senhor é simbólica, mas eu falo assim, em todos os sentidos do quê?
você não vai na reunião a participar de uma ceia com os irmãos e durante a ceia faz aquele momento. Não, não é assim, né, irmãos? Nós levamos aquele pãozinho, né? Então nós começamos, como que é a prática? Começamos a cantar, né? Orar, ou alguns trazem uma palavra, e depois vem aquele momento solene. Mas você vê que ninguém está envolvido com talheres ali e comida. Apenas aquele pão que vai representar a ceia do Senhor e o cálice que representa o vinho, o vinho que representa o cálice, não é? Não tem aquele quadro de ceia, né? Como era a prática de lá. Nós fizemos uma adaptação, não é verdade, irmãos? Isso fica bem claro, né? Então, versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: Vivei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então, logicamente, irmãos, você imagina aquele quadro, né? Os discípulos estão comendo, de repente o Senhor cria um momento, né? Cria um momento solene, ele vai partir o pão. Não tinha um monte de pães ali, irmãos? Ele pega o pão do monte que estava ali, vamos dizer, né? Ou pega um pão especial. E ele parte o pão. E ele disse aquelas palavras. Tá vendo, irmãos? É impressionante isso aqui, né? Como que você tem que trazer o cenário. E em Marcos 14, versículo 22 a 24, tem a palavra tomou, tomai isto é meu corpo. Esse é Marcos 14, versículo 22 ao 24. Eu não vou ler lá. Lucas também, irmãos. É interessante aqui. Lucas 22, versículo 19. Isto é meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, o destaque, irmãos, é o que o Senhor fez ali, ele vai trazer o cenário do que vai acontecer na cruz do Calvário, né? Ele já vai trazer na ceia, mostrando essa separação do corpo e o sangue, que é a morte dele, né, irmãos? E vai pedir para o santo que eles pratiquem daqui para diante essa prática da ceia, fazendo memória da morte dele. E até quando, irmãos, que essa prática está vigente? Até a sua vinda. Olha que impressionante, irmãos. E você sabe que uma coisa que estava pensando hoje, me veio na mente, né? Quantos irmãos que já não estão conosco, que eles participaram da ceia, dessa ceia, né, que o Senhor estabeleceu. Pensa, irmão, comigo, da época dos apóstolos, né? Que o Senhor, que Jesus, até a nossa atualidade, quantas vezes e quantos irmãos não participaram dessa ceia, irmãos? Não é lindo? E você sabe, irmãos, uma coisa que a gente precisa ganhar um sentimento. O Diego tá ali agora, hein? Ô, irmão Diego, nós estamos falando da ceia do Senhor, irmão Diego. Mateus 26, capítulo Amém, irmão. 26. Amém, amado? Capítulo 26 de Mateus, versículo 27 e 28, né? O 28 disse assim: Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Então tem um destaque bem interessante. Nós precisamos, o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor com o intuito de lembrar. Lembrar do quê? Do que aconteceu na cruz do Calvário. Nós fomos redimidos pelo precioso sangue. Olha Hebreus, vai comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Olha que impressionante, irmãos. Já vamos entrar em capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas vamos fazer só uma abordagem aqui rapidinho. Versículo 11, olha que diz. Quer ler, irmão Genaro? Versículo 11 até versículo 16. Desculpa, irmão, que capítulo seria? Hebreus? Hebreus 9, do versículo 11 ao 16. Quem vai ler? Eu ou o Diego? Pode ser você, irmão Genaro. Vou ler nessa versão que tem aqui. Pode, irmão. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado.
com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros. Entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Amém. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que Isso. adoremos o Deus vivo, pois, pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como um sacrifício perfeito. Aleluia. Por isso, ele é mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sob a primeira aliança. Puxa vida. E o versículo 16, aqui nessa versão, diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Eu leio Aí, aqui como nessa versão. leve Quando alguém deixa um testamento, é necessário comprovar a morte daquele que o fez. isso. Então, você vê a seriedade do estabelecimento da ceia, irmãos. Porque aqui, irmãos, quando o Senhor estabelece a ceia do Senhor, está perpetuando aquele testemunho do testador. Perpetuando através do que foram beneficiados. Porque quem que vai participar da ceia? Só aqueles que foram beneficiados, irmãos. Então, aqui ó, agora ele é mediador de uma nova aliança, que mostrou o aspecto da antiga aliança, né? E que tinha, vamos dizer, aquela purificação da carne, né? Quanto mais, fala o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Então, detrás do cenário da ceia do Senhor, podemos dizer que nós estamos lembrando esse único sacrifício eterno, né? Vamos dizer, não precisa daqui para frente, ou daquele momento da morte de Cristo, nenhum outro mais sacrifício, irmãos. Então, quando nós participamos da ceia, irmão, nós estamos declarando isso. Nós estamos declarando que essa aliança é uma aliança eterna. Então, no derramar do sangue única e para sempre. É impressionante. Nós não estamos trazendo. E isso é uma coisa de destaque, irmãos. Nós não estamos trazendo a morte do Senhor repetida vez. Ou estamos repetindo a morte do Senhor. Nós não estamos replicando a morte do Senhor. Nós estamos lembrando da morte do Senhor. Viu, irmãos? Lindo, né? E, irmãos, essa morte é uma morte eterna. Logicamente que é a ressurreição também. Esse sangue derramado é o sangue eterno. Acompanhe comigo o versículo de 1 de Coríntios, aqui no capítulo 10, versículo 16 e 17. Eu acho que esse versículo aqui, irmãos, é a chave para nós entendermos a ceia do Senhor. Quer ler, irmão Diego? Capítulo 10 de 1 de Coríntios, versículo 16 e 17. Amén. Amém. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Amém. Esse é do espanhol muito bom, né? Você tem a outra versão portuguesa ali, Genaro? Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, Isso. mostrando
e somos um só corpo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você sabe, irmãos, que quando você come algo, isso que você comeu passa a ser tua constituição, não é? Aquele alimento que você comeu, ele passa a ser parte teu. Você se uniu a ele, viu? Através do se alimentar, da ingestão do alimento, você se une. Por isso que a comunhão do sangue de Cristo é interessante, irmãos. Quando você participa daqueles símbolos, é uma figura só. Não é real, é uma figura, tá? Quando você coloca aquele pão dentro de você, que é o corpo de Cristo, e você toma o cálice, que é o sangue de Cristo, né? Figura. Você se está unindo. Comunhão ali, comunhão do sangue, está falando que nós nos estamos unindo ao sangue de Cristo. E agora faz a pergunta para o Diego. Diego, o que seria o sangue de Cristo, irmão Diego? Sería el pacto eterno. Isso. Mas você sabe que, além do pacto eterno, seria a morte dele. Porque quando é que o sangue sai do corpo? Quando Cuando a es pessoa, ferido. quando a pessoa morre. Quando a pessoa é ferida. Né? E no caso aqui, a morte dele. Então, toda vez que na Bíblia fala o sangue, está falando da morte dele. Então, agora você pode ler. O que Porque seria é porque ele é o cordeiro que foi imolado. isso, irmão? O cordeiro que foi imolado, exatamente. Aí na Apocalipse vai mostrar muito o cordeiro que foi imolado, né? Apocalipse fala muito disso. Ele não é um cordeiro só, ele é um cordeiro imolado, né? Que derramou seu sangue. Então, toda vez que se fala na Bíblia de sangue, irmão Diego, você tem que lembrar o quê? Da morte dele. E aqui, irmãos, quando eu falo de comunhão, tem que falar, tem que lembrar que é aquele alimento que você ingeriu que agora faz parte de você. Ele passou a ser parte de tua constituição, viu? Então, comunhão é união. Então, olha, lê de novo agora, substituindo a palavra comunhão por união e substituindo o sangue de Cristo por morte dele. Como ficaria o versículo agora desses 6? Ficaria assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é nossa união na morte de Cristo? Mudou, né? Olha só. E é Aí muito fica bem mais importante. claro para nós, né? Puxa, fica. Assim, porque é a mesma coisa, não é? Não estamos mudando nada. Não, 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 não. Estamos Nada traçando sentido. também não é uma interpretação, Não, exatamente. mas é colocando uma palavra popular, digamos assim, mais Isso, simples para nós compreender melhor. isso. Quando você vai Sim, na palavra, porque, sim, porque quando você escuta a palavra sangue, você só vê a sangue. Não, você isso, não vai relacionar sangue com morte. isso. Muito bem, Diego. E justamente o sentido que o cálice da bênção que abençoamos seria, como seria o cálice da bênção que abençoamos? Porque quando nós estamos diante da ceia, dos símbolos, o que invade a gente? Não um sentido de gratidão, de alegria, de abençoar aquilo, né? Nós não oramos pela ceia do Senhor, abençoa a ceia do Senhor. Ou seja, nós abençoamos não é nossa união com a morte dele, porque o Senhor falou assim: fazer memória da minha morte. Você vê que esse detalhe é muito importante, irmãos. Esses símbolos que estão na ceia do Senhor nos falam da morte dele. Ele ofereceu seu corpo e derramou seu sangue para nos redimir, para nos resgatar. E ali em Hebreus nós leímos que era uma redenção eterna. Uma redenção eterna. Olha só, irmão. Quando nós estamos unidos a Ele na sua morte, irmãos, e esse é o posicionamento da fé. Ontem nós falamos isso. Como que é importante o posicionamento da fé. Por isso que quando nós estamos diante da mesa, o que tem que haver de nossa parte? Discernimento. Nós precisamos discernir o que significa esses símbolos. E o que o Senhor está falando quando ele falou: comer e beber, porque este é meu corpo
e meu sangue que é derramado por vós por causa de vossos pecados. Não, é impressionante, irmãos. Isso aqui nos coloca no posicionamento correto para nós entrarmos no 1 de Coríntios capítulo 11. Mas antes, irmão, eu tenho um versículo aqui que gostaria de ler com os irmãos. Antes de prosseguir, no capítulo 14 de Romanos. Olha que interessante, irmãos. Romanos 14. Antes de ir no capítulo ainda. Versículo 1. Sabe o que disse no versículo 1? Acolher ao que eu devo na fé. Não, porém, para discutir opinião. E aqui, irmãos, tem muitos irmãos que, quando vão participar da ceia do Senhor, eles têm uma sensibilidade muito maior que outros. E eu admiro muitos irmãos que eles criam uma solenidade diante da mesa. E que não deve ser menos que isso. Mas tem uma sensibilidade em relação a se escandalizar em relação a certas coisas, né? Como, por exemplo, alguma irregularidade que a pessoa vê se escandaliza, né? E é normal. Mas qual que é a atitude? Acolher ao que deve na fé, não para discutir opiniões. Então, na ceia do Senhor, não é a nossa opinião que deve prevalecer, é o que eu penso sobre a ceia. Se uma pessoa tem um discernimento diferente em relação a certas atitudes, como por exemplo, pode falar, irmão. Não, é só para ler aqui outra versão. Sim, Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. sim. E aqui está falando do comer, inclusive, né? Alguns comem, pode comer de tudo, outra não, né? Versículo 3: quem come, não despreze o que não come, e quem não come, não julgue a quem come, porque Deus o acolheu. Então, quando nós lidamos com a ceia do Senhor, você presta atenção nesse sentido aqui. O que deve prevalecer é a ceia e não minha opinião, não meu julgamento, se está certo ou errado. Por exemplo, tem irmãos que quando vão colocar o pão na mesa, esse pão tem que ser feito sem fermento. Já ouviu falar ou não? E eles trazem esse versículo do Antigo Testamento que o fermento representava justamente algo que não era de Deus, né? E o Senhor traz uma palavra sobre o fermento, negativamente. E falava do fermento dos fariseus, lembra? Então, alguns irmãos, que eu acho que não está errado, tá? Não estou contradizendo isso, mas eu falo que alguns irmãos, quando faz o pão que vão participar da ceia, eles não colocam fermento. Faz o pãozinho ali sem fermento. Outros, entanto, você vai conhecer outros irmãos que não tem problema com isso. Eles compram até bolacha para fazer a ceia do Senhor. Agora, tem outros que ficam escandalizados com isso. Eles não vão participar da ceia se não estivesse de acordo ao regulamento que eles aprenderam. Então, o que cabe a nós, irmãos, em situações semelhantes? Não julguemos. Vamos falar assim como fala o versículo, né? Acolher os irmãos débeis na fé. Por que eu falo débil na fé? Porque a pessoa se escandaliza. Quando a pessoa se escandaliza, ela termina se incomodando com isso. Ela, em lugar de desfrutar da ceia e da presença dos irmãos, ela fica escandalizada. E eu já vi muitos irmãos desse jeito. Irmãos que não participam da ceia por causa disso. Outros irmãos têm problema de consciência fraca. Em que sentido? Você vai passar com a mesa, se vai passar com o pão e o cálice, e a pessoa fala não. Aí você vai interrogar a pessoa por que ela não participou da ceia. Algumas elas falam, né? Estou em pecado, preciso me reconciliar com Deus. Outras falam assim, não, eu briguei com um irmão, até não acertar com esse irmão, eu não vou participar da ceia. Tomara que não morra esse irmão, porque ele nunca mais vai participar da ceia, né? Então, são situações específicas. Estou trazendo isso para esclarecer, porque justamente são as dificuldades que existem quando você está congregando. Outra coisa, irmãos.
Tem irmãos que têm uma visão da igreja ou do único pão. Já ouviram falar, né? Então, esse pão é o pão da unidade. Outros, de outras denominações, esse é o pão da divisão. Irmãos, isso aí, irmãos, são interpretações de alguns irmãos. Mas eu queria ler um versículo com vocês, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Vai lá, irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Olha o que diz. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Como fala a tua versão, irmão Genaro? Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Viu, tá vendo? Então, aqui está falando para a igreja em Corinto, a igreja mais conflitiva de todos os tempos. O Senhor, através do apóstolo Paulo, está mostrando o posicionamento da fé, irmãos, e não de uma doutrina ou interpretação, como aqueles irmãos que diziam que você tinha que participar do único pão segundo a igreja na cidade, né? E trazia o nome da cidade como base para você participar do pão da unidade. Irmãos, nós individualmente somos membros desse corpo. Eu pergunto, nós quem? Os crentes, os que realmente estão convertidos ao Senhor. Pode estar na denominação tal, no grupo tal. Se a pessoa é verdadeira e ela se converteu ao Senhor, eu vou tirar a essa pessoa dessa unidade do corpo, irmãos? Porque ela não está participando na minha congregação? Ou dos meus rituais que eu adotei, ou que interpretei nas escrituras? De nenhuma maneira, irmãos. Essas são argumentações, às vezes, que criam divisões. Ó, o versículo 25 aqui do capítulo 12, né? Mas, versículo 25, para que não haja divisões no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Ou seja, esse cuidado é tão importante, irmãos, para nós não causarmos divisões por interpretações, né? Ou por zelo excessivo demais, né? Como foi o povo de Israel. O que que o povo de Israel tinha que, que vamos dizer que era positivo, né? Eles tinham selo por Deus, né? Mas o que que eles não tinham? Entendimento. No selo que eles tinham para o Senhor, mataram ao próprio Senhor e perseguiram os crentes. Por quê? Porque não tinham entendimento, não conheciam a Deus nem a Jesus Cristo. Agora, voltando de novo, olha como que é importante, irmão, nos localizar nas Escrituras. Agora vamos fazer a leitura lá em 1 de Coríntios. Agora vamos entrar. 1 de Coríntios, capítulo 11, né? Irmãos, queria só falar sobre isso, 11. Aqui é o único relato nas Escrituras que tem uma explicação sobre a ceia do Senhor. O resto, irmãos, quando você vai encontrar sobre a ceia, é irmãos participando da ceia. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver muito isso. Mas, assim, uma explicação tão clara não temos em outro lugar, a não ser 1 de Coríntios 11. Tá bom? Ó, aqui, irmãos, é importante nos contextualizar, né? Capítulo 11, ele está trazendo, desenvolvendo a situação de divisões que tinha a igreja em Corinto. As situações anormais. Havia partidos entre eles, né? Aqui no versículo, ó, quer ver? Versículo 17, capítulo 11, versículo 17. E nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. E aqui, ajuntar, podemos dizer que é uma reunião que eles fazem. Se reúnem os irmãos, né? Então, como que era a situação da igreja em Corinto?
Desde você desenvolve lá do capítulo 3, o que que eles tinham entre eles? Partido, irmão. É. Eles faziam a sessão, né? Faziam partido, escolhiam os preleitores, né? E o apóstolo Paulo, lá no capítulo 3, ele diz: Eu não, eu, quando eu fui até vós, não consegui falar como espirituais, e sim como carnais. Porque havendo divisões entre vós, e ele usa isso aí, lá no capítulo 3. Agora, no capítulo 11, olha como que é o desdobramento ainda. Nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Olha como disse. Porque antes de tudo estou informado a ver o quê? Divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Eu, em parte, o creio. Olha isso aqui impressionante, né? Aqui, só antes de prosseguir, queria ler um versículo aqui em 1 Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz. Olha, a igreja em Corinto, irmãos, era muito negativa, mas tinha uma coisa positiva. Versículo 6. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ó, Paulo, ele vai falar. Versículo 5. Porque em todo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha só, tinha um aspecto positivo. De maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aí ele vai desenvolver, né? É, ele vai dizer assim: enquanto também vos confirmará a teu fim, para que sedes irrepreensível no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus que foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí no versículo 10 ele exorta: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Chloe de que há contendas entre vós. Então, aqui nós temos a informação. O que que causava aquelas divisões que fala no capítulo 11 que nós lemos? O que causava, né? Aqui, não vos ajuntais para melhor e sim para pior, certo? É Porque porque antes de tudo, tinha um grupo de pessoas que gostava do Vitor, outro grupo de pessoas que isso, gostava do Amauri, e isso, outros grupos de irmãos que gostavam do Carlos, e isso, outros maiores que gostavam do Diego. E isso. vocês estavam e não era para melhor. E alguns degenaram. Aí, porque antes, versículo 18, porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte eu creio. E o que que falou lá no capítulo 1? Que aí contenda entre eles. Você imagina uma reunião, irmão, que os irmãos começavam a brigar entre eles? Eu já presenciei, viu? Eu já, já teve reuniões que os irmãos quase se foram na, na porrada ali. E gritaria e um monte de coisa. Ou seja, a igreja em Corinto tinha essa situação. Agora, olha como que é interessante, irmão, como que ele vai entrar na questão da ceia do Senhor. E ele diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. E aqui, partidos, ele é Vitor, uma qual o palavra. endereço? Qual o endereço aí? Pode falar, irmão. Não, qual o endereço desse que está lendo aí? Eu estou Do lendo o capítulo capítulo 11, né? Versículo 11 hoje. 18. Isso, Tá certo, 19 amém. agora. Partidos aqui é heresia. Heresia é uma palavra forte, não é, irmão? É. Heresias é a mesma palavra para usar partidos. Então, se importa que haja entre vós heresias, essa palavra. Partidos e heresias, para que os aprovados
se tornem manifestas. E é interessante, irmãos. Isso aqui é muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele desenvolveu isso, que algum disse que é de Paulo, outro de Cefas, outro de Apolos, Ese e o... versículo 19, esse é o 19, irmão. Como fala ali em espanhol? aquí fala, sin duda, tiene, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes, Isso, para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. isso. Muito bom, irmão. Então, quando fala de partidos, ou fala de seitas, ou fala de heresias, está mostrando que algumas pessoas estão errando na questão do ensino, ou estão voltados para si mesmo, e outros estão sendo aprovados por Deus. Sempre vai ser assim, irmãos. E quando você vai em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai dizer. Vamos lá, irmãos, por favor. Depois voltamos aqui. Não esqueça, 19, hein? 1 Coríntios capítulo 1. Capítulo 3, perdão. Capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 na adiante. Quer ler, irmão Genaro? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Isso. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Olha isso. Aí tá bom, tá aí. Agora volta capítulo 1, versículo 12. Nessa parte também menciona a maturidade, né? Isso, irmão. Muito bem. Porque a maturidade não tem idade. Isso. É isso mesmo. Correto. Correto, rapaz. Versículo 12. Isso. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Aí. Você vê, quando você avalia isso aqui, você vai ver negativo, né? O que que é negativo? Você dizer eu sou do apóstolo Paulo. Eu sou do partido de apóstolo Paulo, né? Tá errado falar isso, não tá? E se você falar eu sou do partido de Apolo, tá errado falar isso. E eu do partido de Pedro, de Cefas aqui, né? Está errado, né, irmão? Vai reprovar. Mas eu sou o partido de Cristo. Está errado ou está certo? Nesse caso está errado. Isso. Diego, o que você acha? Acho que tenho que concordar. É porque Nesse quando você. caso, Vitor, nesse caso está errado por quê? Porque dentro desse quadro ele fala eu sou de Cristo e ele está se separando dos outros. Isso. Aí está o ponto. Tá fazendo partido agora. Isso mesmo, irmão. Esse é o sentido. Ah, eu não sigo ninguém. Eu não sigo homens. Sigo só a Cristo. Mas aí faz separação de novo. Tá vendo? Esse que é o ponto, irmãos. A falsa espiritualidade, né? Eu não concordo com nenhum. Ou seja, não sigo a ninguém. Já escutou isso? Eu sigo só o Senhor, né? Mas também não se someta a ninguém, né? Esse tipo de pessoa. É impressionante, irmãos. Agora, o que Paulo está dizendo quando ele disse que era necessário que se manifestem os aprovados? Irmão, isso aqui é muito rico, hein? Que seria então ser aprovado? Viu? Que lindo. Vamos voltar lá. Capítulo 11, versículo 19. Vamos ler de novo. Olha o que diz, de novo, né? Porque até mesmo importa que haja heresias entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. E aqui, irmãos, eu gosto muito dessa expressão heresia, porque heresia é tudo aquilo que nos tira de Cristo. Ou quando você faz partido, você está saindo de Cristo. Paulo ele disse isso, que alguns vinham e pregavam outro evangelho. Lê em capítulo 1 de Gálatas. E ele disse: não é que tenha outro evangelho,
Mas algumas pessoas, né, que usam a expressão desprezíveis, causam esse tipo de divisões, tirando as pessoas de Cristo. E quando Paulo exorta no capítulo 3 de Gálatas, ele disse: quando você ouve outro evangelho, você se desliga, cai da graça e se desliga de Cristo. Então, o que seria aprovado aqui, irmão? Aprovado é você perseverar na fé. Você está em Aqueles que Cristo. não, aqueles que não se apostataram, irmão. Isso, irmão. Aí, ó, tá vendo? Aqueles que perseveram, mesmo naquela situação de divisões, de partidos, de brigas, né? Sempre tem aqueles irmãos que estão perseverando na fé. Ô, Vitor, Sim, deixa eu irmão. só fazer um comentário. A gente Sim, não pode esquecer que Corinto é uma cidade grega. sim, E a gente sabe da história deles, né? Por um lado, é um povo muito idólatra, por outro lado, é um povo muito inteligente, aparentemente muita sabedoria humana, na verdade, né? E eles converteram, vieram para Jesus, né? E quando eles vieram com muita bagagem antiga, do passado dele, do velho homem, que aprendeu no mundo, né? Então, por exemplo, entre eles a prática normal de ter a Europa, por exemplo, é a ateniense, né? O lugar onde sim, eles se reuniam para dar fazer uma reunião para poder dar a sua opinião, né? Os sim. seus pensamentos, né? E para Corinto seria um outro lugar que eu não lembro agora qual que é o nome dele, mas não é a Europa, Ágora chama, Ah, sim, Ágora, Ágora chama para Corinto, né? Eram sim, lugares onde eles se reuniam para poder dar as suas opiniões, né? Eram oradores, né? E você tem vários, né? sim. Então, quando eles se converteram, eles tiveram muito problema e quando vieram para viver a vida cristã, a vida de Cristo, né? Eles tiveram muita controvérsia. Então, por exemplo, por que que havia essa preferência de um ou de outro? Porque lá era assim, falava um filósofo, eu gosto daquilo, falava o outro, eu gosto daquilo, cada um tinha os seus seguidores porque tinha pensamentos. Sim. Por isso é que quando eles se reuniam, eles tinham um problema no fundo. Eles não sabiam que isso era uma divisão. Para Isso. eles, no ser natural deles, no conceito natural deles, é muito normal. Eu gostar de Paulo, eu tenho um motivo porque eu gosto de Paulo. Eu gostar de Pedro, porque eu tenho o meu motivo porque eu gosto de Pedro. E assim o Paulo falou para eles: isso é divisão. Isso não é para bem. Isso não é para edificação. Isso. Isso não é para que vão levar para você, como dizem em Efésios, né? Encabeçado por Cristo, né? Isso não é encabeçamento. Isso, Então, irmão. por isso é que eles tinham todos, além do que era, por exemplo, as práticas de, até na questão daquele que adulterou que dormiu com a madrasta, isso é um extremo de pecado, né? Então, Sim. até isso, eles tinham alguma dificuldade para julgar. Então, Paulo teve que ir lá e falou: vocês têm que julgar aquilo. E, e colocou na condição eles de criança. Por quê? Porque eram crianças realmente. Sim. As coisas básicas, as coisas mínimas, eles não podiam julgar. E Paulo corrigiu, de fato, essa situação de toda a igreja que estava aí. Isso é isso que eu queria comentar. Sim, muito bom, irmão. Esse comentário procede, viu? Então, porque essa comunhão, vamos dizer que a pessoa tem vertical, por um lado, é com Cristo, né? E a comunhão também é horizontal, porque, vamos dizer, nós estamos unidos a Cristo e, consequentemente, nós estamos sendo membros individualmente do corpo de Cristo. E esse aqui é um assunto muito importante, porque o que significa você partilhar da ceia do Senhor? Você tem ajuntamento de pessoas? Não é ajuntamento de irmãos. Vamos dizer, somente eu participo da ceia quando tem vários irmãos junto. Não, irmãos. É o discernimento, principalmente, do que significa essa ceia. Então, por exemplo, muitos na pandemia, vou dar um exemplo, né? Não podiam se juntar. Então, eles não podiam participar da ceia porque não estavam juntos. Foi assim? Não. Eles são individualmente membros desse corpo. Vamos dizer, nós estamos aqui no Zoom, cada um de nós, vamos partir a ceia do Senhor, vamos partilhar. Ah, mas estamos. Você está numa cidade lá, o Genaro está lá
Pedro Juan, Diego está lá em Foz, e aí vai. A Mauri está aqui, eu estou lá, o irmão Carlos está na Assunção, e aí vai. Não É que vamos poder. a nossa união não é a nossa união da nossa carne, um com Isso, os outros. isso, irmão. Muito bem. Então, o que significa partilhar da ceia do Senhor? Estar em aglomeração juntos? Não, não necessariamente. Você pode estar junto com os irmãos ou não. O importante é participar dessa ceia, que é a ceia do Senhor, e não nossa ceia. Por isso que esse destaque aqui no 19, a gente traz aqui, se manifestem os aprovados. Aqui no contexto que se manifestam os aprovados, são os que estão tendo discernimento do que realmente é a ceia do Senhor, irmãos. Versículo 20: quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Que ceia que eles estavam comendo, irmãos? Não era a ceia do Senhor, mas estavam comendo a ceia. A ceia deles. A ceia deles, tá vendo? Então, participar da ceia não precisa necessariamente tem que ser todos juntos assim, né? O Diego, às vezes, não vamos lá, onde tá Diego? O Diego não pode participar da ceia? Claro que pode. Ele pode preparar ali o pão sozinho, né? E o cálice e participar, porque ele está participando da ceia do Senhor, não Igual a de Mauri. nossa ceia. Vai, irmão. Igual o irmão a Mauri. Igual o irmão Mauri. O irmão Mauri já tem essa prática há muitos anos, já, graças ao Senhor. Ele não tem essa dificuldade, né, irmão Mauri? Não tem dificuldade nesse sentido. Ele, às vezes, ele tá na reunião e ele mostra assim o pãozinho e o cálice ali, ó. Porque ele está participando da ceia do Senhor. Não é de nossa ceia, viu, irmãos? Não é nosso partido aqui. Não, Amém, irmãos, irmão. viu? É a ceia do Senhor. Que lindo, irmãos. Que libertação, irmãos. Isso nos traz sensatez em nosso coração. Não nos apegamos a rituais, a metodologia, a formas. Simplesmente seguimos o que essa escritura nos mostra. Versículo 20, ele mostra um cenário de que pode você estar participando de uma ceia que não é da ceia do Senhor, irmãos. Não é impressionante? Por isso que nós precisamos de discernimento. Nós estamos identificando a ceia do Senhor ou é a ceia de um grupo ou de um partido? Porque aqui o cenário é extraordinário. Aqui Ou tinham da os unidade, que. né? Sim, sim, irmão. Aqui tinha um cenário de irmãos de posses que eles preparavam suas comidas para se juntar, né? Aí se juntavam com aqueles que traziam melhores pratos. E se adiantava e começavam a comer, e alguns ficavam bêbados, acredita, irmãos? E os outros que eram pobres, que não tinham pratos ricos, vamos dizer, era prato bem pobrezinho, né? Eles ficavam até com fome, irmãos. Ou seja, não estavam participando de jeito nenhum na ceia do Senhor. E a pergunta é: eles estão discernindo realmente o que é a ceia do Senhor? E a resposta, irmão, sem dúvida, não. Por isso que vem a correção e a repreensão do apóstolo Paulo aqui, que vem nos ajudar nós também. Deus seja louvado. Veja só esse versículo 20 aqui nessa versão. Sim, Quando vocês se reúnem, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. viu? Tá vendo? Que impressionante, né? Eles estavam interessados na comida que eles traziam, o vinho. Se juntavam ali a turma deles, né? Vamos dizer. É, Aqui o versículo 21 fala isso. Alguns de fala. vocês É. se apostam em comer a própria refeição, Aí, ó. como resultado de alguns passam fome, Isso. enquanto outros ficam embriagados. Olha só, que Será que situação, né? vocês, será que vocês não têm casa onde comer e beber? Aí, Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? aí, tá Que vendo? devo, que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Tá vendo, irmão? Que palavra de correção, né, irmãos? Maravilhoso. Eu lendo aqui, imagino um filme assim, ele exortando eles, assim, xingando Sim, eles, sim, irmão. Totalmente. porque ele ele tá, como que fala assim, nervoso ali. Sim. Aqui Realmente é. nós, porque aqui no espanhol também fala a mesma coisa, assim. Sim, Só que
Se você lê assim cuidadosamente e cria um filme na cabeça, porque vai criando um filme na cabeça, né? Vai. Mas quando você lê assim, é, sem parar, parece que tá mesmo assim muito nervoso e xingando todos eles. Que coisa, né, irmão Diego? E você sabe que aqui entra o medular, né? Eu já tenho, os irmãos já ouviram um hino sobre essa parte aqui do versículo 23, né? É muito lindo o que vai falar aqui, o discernimento que o apóstolo Paulo tinha sobre a ceia do Senhor. É lindo, irmãos. Nós precisamos ler esse aqui até o versículo 27. E disse assim: porque eu recebi do Senhor. Tá vendo, irmãos? Que linda a expressão, irmãos. Eu recebi do Senhor. Quando nós estamos na ceia do Senhor, é um intercâmbio, irmãos. Vamos dizer, um sabe essa expressão, né? Eu estou participando da ceia do Senhor, como se eu estou abrindo meu coração, estou entendendo aquilo, estou me unindo àquilo. Mas também, ao mesmo tempo, o que que diz o versículo? O Senhor está se entregando a nós. Que impressionante, irmãos. Você está revivendo, por isso que é lembrança, revivendo o que aconteceu na ceia do Senhor com seus discípulos. Não, não, não te fala de algo íntimo, irmãos. Da intimidade com seus discípulos ali, esse intercâmbio de partindo o pão, todo mundo pegando, né? Pegando o cálice, tomando todo mundo, irmão. Isso aí é um intercâmbio. A gente está se unindo ao Senhor e o Senhor está se entregando a nós. E nesse ato de participar da ceia do Senhor. Por isso que é muito lindo, irmãos, quando você vê irmãos solenes, né? Que se entregam, eles vibram. Você como se invade um sentimento no teu coração. Você está totalmente compenetrado com isso. Você está discernindo totalmente aquele momento. Ô, Isso é Victor, muito grato. Victor, Sim, irmão. você viu que tem o mesmo problema de novo os irmãos em Corinto. E eu quero voltar no mesmo assunto porque eles trouxeram o traço, né? Sim, Que eles aprenderam como da cultura grega, porque toda a cultura é muito forte. Ela é bem forte em cada uma, né? Então, sim, neles também, quando eles vieram para o Senhor e o Paulo está corrigindo essas coisas, ele misturaram o costume social pagã. sim, irmão. Por exemplo, essa questão de fazer um banquete. Aliás, a igreja começou com eles comiam e bebiam junto com alegria assim, e o Senhor ia colocando mais pessoas para se converter. Isso era muito agradável e muito correto. Mas aqui em Corinto tinha um outro que era muito normal entre eles. Emily, é, entre eles era muito normal fazer um banquete social. E eles começaram a mostrar esse problema, que é onde eles consumiam muita comida, e no final de contas era álcool também que eles consumiam. Isso tornou a ceia do Senhor uma coisa Amém. comum também. Tipo, igualou, fez igual, mesma altura. Sim, E o Paulo falou, não, não é a mesma coisa. E isso trouxe até problema entre os irmãos, porque os mais ricos comiam mais, muito melhor, né? Muito mais, né? Que os pobres que não tinham nem nada para comer, talvez, né? Então ele falou assim, isso não é ceia do Senhor. Isso na verdade faz perder o sentido de, como chama-se aí, de uma coisa sagrada, é solene, né? uma coisa solene. Ele é solene e ele é sagrado. Ele Amém. não é comum. A janta que você pode fazer na sua casa é comum. É A comum. janta que você pode fazer com os irmãos é ainda comum, mesmo que aí tenha uma união, vamos dizer assim, um momento especial entre nós para que possamos estar juntos, mas ainda assim é comum. Mas aquilo, o pão e o vinho não é comum. Não. Não é uma coisa comum, é uma coisa sagrada. Então, esse aí, eles fizeram uma festa. Na verdade, a morte de Cristo, né, deveria ser uma festa também para nós, né? Temos que anunciar isso até que o Senhor volte, né? Isso não é uma coisa negativa, mas para eles, realmente, eles deturparam a ideia correta e normal do conceito que Deus dá para aquilo. Então, a gente precisa voltar para esse conceito correto, né? Amém. Maravilhoso, irmão. Aqui na leitura, que nós, vamos dizer, a descrição do que é a ceia dentro da perspectiva do apóstolo Paulo, daquela revelação que ele recebeu
naquela experiência que ele tinha com a ceia do Senhor, ele disse: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha essa expressão, traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Olha, por semelhante Amén. modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que vivedes em memória de mim. Olha que impressionante. Porque todas as vezes que comedes este pão e viverdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que lindo, irmãos. Ele Amén. resumiu tudo nessas experiências. E é por isso que ele vai dizer o seguinte no 27. É por isso, irmãos. É por isso. Aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele usa essa expressão de culpado ou indignamente, é, essa palavra indigno, significa não de acordo ao estabelecido. Ou seja, os valores da ceia do Senhor, você participar dela é discernindo aquilo pela qual foi estabelecida. Foi estabelecida para lembrar o que o Senhor fez. Você imagina então o que seria participar indignamente? É você não participar da ceia do Senhor. Você está envolvido com isso, está talvez pegando o pão, talvez pegando o cálice, mas você não está discernindo isso. E é muito significativo, irmãos, que hoje, por exemplo, pessoas que não têm uma realidade com Deus, que não, vamos dizer, não têm essa realidade de intimidade com Deus, de conhecer a palavra de Deus, de estar unidos a Ele na sua morte, na realidade do que o Espírito nos trouxe, eles não vão entender isso aqui. Eles estão no seu meio, né, que acontece muitas vezes, mas eles não têm essa realidade com Deus. Então eles estão participando indignamente. E essa situação dele, o que estava acontecendo ali, refletia que eles não estavam discernindo o que realmente é a salvação. Vamos dizer, a pessoa que tem uma experiência com o Senhor, ela reconhece aquela obra feita na cruz do Calvário e entende que agora, por meio dessa obra feita na cruz do Calvário, ele agora é filho de Deus por meio do Espírito, irmãos. Esse discernimento que cada pessoa verdadeira com Deus tem. E vamos dizer, a partir desse momento, ele tem uma vida com Deus. É chamado filho de Deus. Mas alguém que participa indignamente é quem? Aqui continua dizendo, né? Examine-se, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba o cálice. E ali traz para a individualidade e não é para a coletividade. Você vê que quando você participa da ceia é individual? Você que participa da ceia. E nesse momento é algo solene, você e o Senhor. Certamente você está identificado com o corpo de Cristo, sem dúvida. Porque o corpo, aqui o corpo, né, você vai ver que é impressionante, né? Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós estamos fazendo uma pergunta para a Lília. Com a Lília estamos fazendo uma pergunta, né? O que é discernir o corpo aqui? Quando fala o corpo, está se referindo aos membros individuais do corpo de Cristo ou ao corpo próprio do Senhor Jesus Cristo? Ao próprio corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso, irmão. Isso que tem que Porque ficar claro. ali como que é a mesma coisa que dizer honrar o Senhor, Isso. honrar o corpo dele. Honrar o corpo dele. Isso. Muito bem. Essa é a identidade que nós precisamos ter. Por isso você vê que é uma ação de relação.
Você participa da ceia de quem você tem uma relação, de quem você está unido, Escuta, Senhor. escuta essa versão aqui, Pode falar, irmão. 29. Sim, Pois quem come do pão ou bebe do cálice sem honrar o corpo de aí. Cristo, comem e bebe julgamento contra Isso, si mesmo. é isso aí. É interessante, irmão. Eu estava lendo alguns comentários sobre juízo aqui. Aqui, juízo não é para a morte. Juízo é porque não estamos diante do tribunal de Cristo. Então, o juízo vem porque individualmente você não tem uma identidade. Você, como estamos diante do tribunal de Cristo, você está praticando o bem ou está praticando o mal? Isso vai ser manifesto na ação. Isso. No momento da ação da pessoa partilhar da mesa, está sendo demonstrado que não tem uma verdadeira união na sua morte. Isso que é realmente participar indignamente da ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor nós estamos declarando publicamente que nós estamos unidos a Ele na sua morte. Amém. E aqui, irmãos, no versículo 29, ele deixa claro: honrar ao corpo dele, o que ele fez. Puxa, eu estou reconhecendo que o Senhor se entregou incondicional. Ninguém tirou a vida do Senhor. Lembra esse versículo? Ninguém tira a minha vida. Eu a dou espontaneamente. E ali no capítulo 5, versículo 25 de Efésios, ele disse que de tal maneira amou a igreja que se entregou por ela. E de que maneira se entregou? Entregou seu corpo, irmãos. E capítulo 53 de Isaías é tremendo quando fala, irmão, daquele trilhar da entrega dele. E como nós não ficarmos sensibilizados diante dessa prática? Porque, irmãos, você pode estar rodeado de muita gente, mas o momento é teu e o Senhor. Por isso que não importa se tem irmãos ou não tem irmãos. Você pode estar sozinho, irmãos, mas o momento é você e o Senhor. Maravilhoso, né, irmãos? Deus seja louvado! E aqui entra um assunto para terminar, porque já fomos do horário, né? E inclusive os irmãos vão falar mais, né? Versículo 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E essa expressão, julgar a nós mesmos, tem muito a ver com autoexame. Você tem que se examinar se estamos na fé. É algo pessoal, né? Nós estamos diante do Senhor, estamos na fé ou não? Ou não saber que Cristo vive em vós, né? Que fala lá em capítulo 13 de 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não sabeis que Cristo está em vós? Examinai-vos a vós mesmos se de fato estáis na fé. Então, quer dizer, quando nós passamos por esse julgamento para, para que seja manifesto, é uma oportunidade de nos arrepender, irmãos. Porque para nós o juízo não é condenação. Esse juízo que mostra aqui não é condenação. E disse: somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Está vendo que não é para condenação, irmãos? É para arrependimento. Ou seja, qual que é o problema de muitos irmãos? Eles colocam tanta solenidade sem discernimento que muitas vezes não participa da ceia porque tem medo de ser castigado. Olha o versículo 32, versículo 33. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperar uns pelos outros, não é esse não. O versículo fala. Versículo 30, irmãos. Olha o que diz. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e poucos que dormem. Então, às vezes a pessoa tem medo de incorrer num pecado que vai causar algo errado nele. Fraco, doente e morre, por causa que não discerne o corpo. Então ele diz: não, eu estou em pecado, eu fiz uma coisa errada. Aí, se eu praticar errado aqui, eu vou ser castigado, até posso morrer. E esse é o motivo que muitas pessoas não participam da ceia do Senhor. Ignorando, não tem discernimento, irmãos. Aqui, o que exige aqui, irmãos, é você discernir a ceia. O que significa ela?
e não tua situação propriamente dita. É claro, irmãos, tá tudo ligado, tudo, vamos dizer, está junto, porque você é um momento de comunhão, é um momento de você de intercâmbio, você está com o Senhor, você está se entregando ao Senhor, o Senhor está se entregando a você, vamos dizer, é uma figura de linguagem, tá, irmãos? Por isso que nós, quando estamos diante dele, estamos sensibilizados em gratidão, em reverência, em honra, em louvor, não é mesmo? Então, esse ponto aqui, irmãos, tem que ficar claro para nós. O que é demandado para nós na ceia do Senhor? Ter discernimento do que nós estamos praticando. E por isso que diz no versículo 30, e essa razão, porque há entre vós muitos fracos doentes e não poucos que dormem. Porque se não fôssemos se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, o que, que seria julgar a si mesmo? Discernir, se arrepender, se voltar para o Senhor. Essas são as atitudes que demanda a ceia do Senhor. É individual. E termino com esse versículo aqui. Assim, pois, meus irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperar uns pelos outros. Tá vendo que o problema era isso? Como conclui aqui, né? Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quando demais coisas eu vos ordenarei quando for ter convosco. Deus seja louvado, irmãos. Eu paro por aqui e deixo os irmãos continuar compartilhando.